Olá, pessoal! Já avançamos bastante no nosso curso e agora talvez nós tenhamos alcançado aí um dos pontos principais sobre esse tema. Frequentemente, quando ministro palestras, dou aulas ou acompanho alguns alunos em estágio hospitalar, uma pergunta que surge bastante é em relação a como ajudar alguém com risco de suicídio. Essa é uma angústia, tanto de profissionais da saúde como da comunidade em geral, que, claro, quer fazer algo diante disso e muitas vezes não sabe que ferramentas utilizar. Visto a complexidade do tema, eu vou responder essa pergunta em duas etapas. Na aula 8, eu vou explicar para vocês orientações gerais. São orientações que vocês podem passar para a comunidade, para alguns pacientes que vocês acompanham ou familiares. No segundo momento, a partir da aula 9, eu vou explicar para vocês quais ferramentas vocês devem utilizar e é uma linguagem muito mais voltada para o profissional que trabalha com saúde mental, tá? É claro que aqui nós temos alunos que trabalham em diferentes áreas, temos professores, temos bombeiros, temos estudantes de graduação, enfim. Acredito que esses conhecimentos, especialmente o conhecimento dessa aula de hoje, poderá ajudá-los e muito na prática de vocês. É importante a gente esclarecer que não há um protocolo aceito universalmente, tá? O que eu vou trazer para vocês é baseado nos principais especialistas sobre o tema. No final, eu vou fazer a indicação de alguns materiais para leitura na Organização Mundial da Saúde e o nosso Ministério da Saúde. São as principais ferramentas aí, indicações de referências que eu trago para vocês, tá bom? A gente sabe que cada pessoa, com comportamento suicida, ela tem necessidades diferentes. E é justamente por isso que é difícil a gente protocolar um certo acompanhamento desses indivíduos. Alguns vão precisar de um aconselhamento, de informações, outros vão precisar de ser medicalizados, de ter um acompanhamento mais rigoroso. Então, para cada pessoa, a gente tem que respeitar, então, as necessidades daquele momento, tá? Mas vamos começar, então. Bom, na aula anterior, eu fiz uma analogia com vocês em relação a uma angústia que muitos profissionais têm em não conseguir prever exatamente o comportamento suicida. E eu queria retomar isso, tá? Para a gente pensar um pouco mais a respeito. Por muito tempo, especialmente a área da psiquiatria forense, para quem é da área e já conhece um pouco melhor, ela desenvolveu uma série de trabalhos voltados para a previsão do comportamento suicida. Então, o que seria isso? A abordagem médica era muito voltada especialmente para a avaliação de risco, no intuito de prever quando aquele comportamento poderia ocorrer. O que a gente percebe das últimas décadas? Infelizmente, essas previsões elas são insatisfatórias, elas não conseguem, de certa forma, proteger todos os pacientes. Então, é por isso que hoje em dia a gente tem uma postura, claro que nós ainda fazemos avaliação de risco, nós vamos aprender isso, mas o nosso intuito, além da previsão, o nosso foco atualmente é na prevenção do suicídio. O que isso significa? Significa que a ênfase está na identificação e de fatores, modificadores que podem reduzir a probabilidade de suicídio. Então, nós vimos nas aulas anteriores todos esses fatores. Então, atualmente, o nosso entendimento é o foco principal. Nós mudamos da previsão para a prevenção. O nosso foco atualmente é a prevenção do suicídio. Porque é muito difícil que eu, como profissional, eu consiga prever exatamente o comportamento daquela pessoa. Como eu disse na aula anterior, é difícil a gente prever o vento que vai vir diante daquela árvore, Então, a gente tem que ter essa mudança aí de paradigma em relação a isso. E aí, continuando, uma pergunta que surge bastante também quando falamos de suicídio é em relação aos sinais de alerta. Que tipo de sinal de alerta aquela pessoa apresenta antes de
tirar a própria vida? Será que ela tem esses sinais e será que eles são claros para aquela pessoa? Bom, isso causa uma grande angústia, especialmente em familiares. Frequentemente a gente ouve os familiares, né, se questionarem: como eu não percebi, como que isso ocorreu diante dos meus olhos e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então a gente entende os sinais de alerta como eu disse lá na primeira aula dos mitos e fatos sobre suicídio. A maioria das pessoas vão realmente apresentar alguns sinais ou mudança de comportamento. Entretanto, não são todas. A gente vai aprender isso nesse curso, tá? Se eu pensar de uma maneira global, eu vou apresentar para vocês agora os principais sinais de alerta que essa pessoa está com uma tendência, né, de ter um comportamento suicida. Mas fiquem atentos, porque nem sempre esses sinais são tão claros, ou nem sempre as pessoas conseguem visualizar com a seriedade que realmente precisa. E aí, o que nós já aprendemos? O primeiro ponto, né, do sinal de alerta, dos sinais de alertas que a gente tem que entender, é na verdade uma mudança de comportamento daquela pessoa. Então vamos supor, um adolescente que sempre estava no meio dos amigos, que gostava de atividades físicas. Imagine que esse adolescente teve uma mudança brusca de comportamento. Começou a ficar mais em casa, começou a ficar mais trancado no quarto, teve um isolamento social. Ok, pensando no comportamento de adolescentes, é compreensível o adolescente 1, 2 dias, um certo período ele apresentar esse comportamento. Porém, se ele continua por muito tempo esse comportamento, já pode ser um sinal de alerta, né? Que ele teve uma mudança de comportamento que é interessante ele ser avaliado. Um outro exemplo, imagine uma pessoa que consome bebidas alcoólicas e de um certo período em diante ele começa a consumir de maneira abusiva aquela substância, a ponto de ter uma série de problemas e tem uma relação totalmente disruptiva em relação à bebida alcoólica. Então há uma modificação novamente do comportamento. Então, os sinais de alerta, eles sempre estão relacionados com uma mudança de comportamento daquela pessoa, que a gente deve ficar muito atento. Então, o que é um sinal de alerta? Ou é o aparecimento, no caso do adolescente que eu disse para vocês, que ele não tinha um isolamento social e ele começou a ter, ou um agravamento de problemas de conduta. Então, no caso, a pessoa que tinha um consumo de bebida alcoólica teve um agravamento daquele padrão de consumo, né? Então, a gente pode identificar. E são ou manifestações verbais, que a gente vai aprender agora. E o que é importante a gente ter a atenção, tá? Essas manifestações, pessoal, elas devem ser interpretadas de uma maneira realmente muito séria. A pessoa não está ali, né, com sinais de alerta no sentido de fazer uma chantagem emocional. A gente tem que ficar atento a isso, tá? E entender aquilo como um sinal e um risco real, que a gente deve realmente acompanhar esse indivíduo. Que tipo de sinal de alerta nós já aprendemos aqui na aula e eu vou retomar? O primeiro são os 4 Ds, que eu falei na aula anterior para vocês. Então, depressão, desesperança, desamparo e desespero. Na presença desses 4 Ds, a gente tem que intervir o quanto antes. Segundo, que eu já comentei e também é importante a gente reforçar. Aquela pessoa que traz na fala dela sentimentos de inutilidade, de culpa, raiva de si mesmo, impulsividade e agressividade. Então, um exemplo, frequentemente, eu disse para vocês nas aulas anteriores que a gente percebe um aumento de comportamento suicida entre idosos. E é muito comum uma fala entre eles no seguinte aspecto, que eu sou uma pessoa inútil, eu dou muito trabalho para minha família, não vejo mais sentido para viver. Então, são sinais de alerta que muitas vezes ficam mascarados, que a gente tem que ficar atento. Outro ponto, ter comportamentos que coloquem a própria vida em risco.
Aí a gente pode pensar novamente na questão de abuso de substâncias, que a gente viu que é um importante fator de risco, ou situações de uma maneira geral, dirigir em alta velocidade ou se expor a situações de risco, isso tudo pode demonstrar um novo sinal de alerta para nós. E por fim, algo que chama bastante atenção, que são tentativas de pôr assuntos pessoais em ordem. O que seria isso? Seria aquela pessoa que chega pra gente e fala assim, olha, minha conta bancária, ó, tá tudo certinho, eu não tenho dívidas, tá? Olha, as minhas coisas já estão todas organizadas. Então, é uma certa organização externa e interna que pode demonstrar um sinal de alerta pra gente, no intuito de que essa pessoa, ela está com o planejamento já sendo colocado, né, em prática. Então, essa tentativa, né, de pôr assuntos pessoais em ordem chama muito a atenção e a gente considera como um sinal de alerta também. Aqui eu trago para vocês, esse é um panfleto do nosso Ministério da Saúde e ele traz algumas frases de alerta que são: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então percebam, nem sempre a pessoa verbaliza literalmente a vontade do morrer, mas quando ela diz, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu sou um perdedor, então ela está trazendo esses sinais para a gente, né, de uma maneira, em alguns momentos direta e em outras formas indiretas também. Tudo bem, queria agora que vocês refletissem junto comigo. Quando as pessoas dizem alguma dessas frases, como estou muito cansado da vida, não há mais razão para viver, como que geralmente as pessoas reagem? Aqui eu estou pensando num contexto geral, não especificamente no setor da saúde, mas como que as pessoas geralmente reagem? A gente vê diferentes reações, mas uma reação muito comum que a gente vê é em relação, primeiro, a uma rejeição. Frases do tipo, imagina, não, que isso, deixa isso para lá, para de pensar nisso. Ou então, frases que indicam que aquela situação que a pessoa está vivendo é muito pequena perto dos problemas gerais. E aí, é como se os problemas que aquela pessoa tem não fizessem sentido, tivessem dificuldades muito maiores. E algo que eu falo sempre para vocês aqui nesse curso, não nos cabe julgar aquele real motivo. Nos cabe acolher e ajudar essa pessoa. O julgamento não cabe a nós, tá? O sentimento diante aquela dificuldade, para um indivíduo pode ser muito tranquilo aquele desafio, para o outro pode ser algo que realmente seja um disparador para acabar com a própria vida. Então não nos cabe julgar. Então frases desse tipo, né, como tem pessoas com problemas maiores, né? Ou então, você é tão novo, para que fazer isso? Frases desse tipo realmente não ajudam. Pensam comigo, quando a pessoa chega para mim e fala, estou cansado da vida, ela está se abrindo comigo, está querendo dizer o que está sentindo, o que vem daquele momento. E se eu falo, imagina, não, deixa para lá, que é isso, e eu rejeito essa ideia, na verdade eu bloqueio essa possibilidade dela falar os sentimentos dela para mim. Professora, mas algumas pessoas têm medo de ouvir isso e se sentir realmente responsável por aquele comportamento suicida. E aí o que a gente pode refletir um pouquinho a respeito, né? Claro que cada situação é única, mas na maioria das vezes a pessoa, quando desabafa e traz esses sentimentos para nós, não é que ao acolher esse sentimento que eu vou conseguir fazer com que ela tire essa ideação suicida. Mas lembra que eu falei lá no começo que muitas vezes a impulsividade está relacionada com o comportamento suicida? Ao ouvir essa pessoa, ao acolher esse sentimento, é uma possibilidade que ela pelo menos ganhe um tempo para refletir e ao menos a gente conseguir pedir ajuda dos serviços de saúde, tá? Então, reforço da importância aí da gente ouvir as pessoas nesse momento. Já falei um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco mais.
Como que podemos então realmente ajudar? Lembrando que aqui eu estou falando orientações gerais. Da próxima aula eu falarei especificamente para profissionais da saúde. Há um professor, o professor Neuri Botega, da Unicamp, que eu admiro bastante o trabalho dele, e ele faz uma comparação, um esquema, né, para a gente conseguir lembrar do que fazer nessas horas, que é chamado ROC. São as iniciais, então, R-O-C. E o que significa ROC, segundo esse autor? E fica facinho para a gente lembrar. Primeiro, R de avaliação de risco. Então, a primeira postura que nós devemos ter é em relação como que esse paciente, no caso, ou o meu colega, ou paciente, ou um familiar, que risco ele está? Será que ele está realmente com uma ideação suicida? O que essa frase está querendo dizer? E muitas vezes, pessoal, não é fácil fazer essa avaliação de risco. Muitas vezes é difícil estar aos nossos olhos, mas a gente tenta negar para nós mesmos que o risco realmente existe. Então, às vezes tem um colega próximo, a gente tem sempre uma desculpa, não, ele é assim mesmo, né? Então, ver esse risco, né, sem um óculos escuro, realmente como ele é um primeiro passo. Segundo, já falei um pouco melhor, ouvir essa pessoa. Há uma tendência que quando alguém traz uma frase, né, dizendo em relação ao fim da própria vida, há uma tendência de rapidamente a pessoa já trazer um julgamento, já vir conselhos do tipo, imagina, você é tão novo, né? Ou trazer algum tipo de aconselhamento voltado para a parte mais religiosa, enfim. Nesse momento, pessoal, é importante, antes de qualquer aconselhamento, é importante que nós ouçamos essas pessoas, que sentimento ela tem, o que está vindo, o que é o fator disparador para ela, o que está causando essa angústia. Ouvir é o principal para esse momento. Acolher, sem julgamentos, sem que a gente tenha uma postura, né, muitas vezes que o nosso próprio corpo fala de estranheza. Então deixa essa pessoa trazer. Esse mesmo autor, o professor Botega, ele faz uma comparação que eu acho interessante. Ele diz que se aconselhamento pontual, né? Estou falando de aconselhamento pontual. Imagine uma situação que você tem um amigo, né, que está ali, que é alcoolista, e você encontra com esse amigo e aconselha, olha, você precisa parar de beber. Essa frase isolada, estou falando de uma frase isolada, não estou falando no contexto terapêutico. Essa frase isolada não muda o comportamento. Se fosse assim, não teríamos mais alcoolistas, né? Eles sabem da gravidade do uso de bebidas alcoólicas. E se a gente levar isso para o comportamento suicida, a gente pode fazer essa analogia, né? A pessoa sabe, por exemplo, que ela é muito jovem, sabe do sofrimento, só que as ideias estão vindo à mente e a gente precisa ouvir. E aí eu reforço o que eu falei anteriormente. O fato de ouvir não quer dizer que vamos mudar o comportamento daquela pessoa, mas pelo menos a gente consegue diminuir aquele risco dela cometer o ato e a gente consegue acolhê-la. Novamente, o comportamento suicida muitas vezes está relacionado com a impulsividade. Então, o fato de ouvir e acolher essa pessoa auxilia nesse processo no intuito de diminuir essa impulsividade. E o C? O que será o C, né, do ROC? O C é um dos fatores principais. Conduza. Conduza realmente a pessoa com risco suicida. Encaminhe ela para um serviço de atendimento, para um profissional de saúde e realmente acolha ela. E o que a gente fala, né, na questão de conduzir, não é só bater no ombro e falar, olha, você precisa de ajuda, viu? Promete para mim que você não vai cometer esse ato, que eu vou embora, mas você promete para mim? Não, pessoal, é conduzir realmente. Muitas vezes essas pessoas com comportamento suicida, a gente aprendeu nas aulas que podem ter sintomas depressivos. Muitas vezes essa pessoa com sintoma depressivo está com autocuidado debilitado, muitas vezes nem tomou banho,
não tem forças nem para se alimentar. Que dirá ir sozinha para um atendimento? Então, a condução é extremamente importante. E condução é realmente pegar na mão e ir junto. Não é só dar um tapinha nas costas e trazer uma frase feita, tá? Então, de uma maneira geral, é essa sugestão que a gente traz, que o professor Neuri traz e eu concordo bastante que ajuda muito. Agora eu vou aprofundar um pouco melhor com vocês cada um desses tópicos. Falei da comunicação, já estou desde o começo trazendo que não falar, né? E a importância principalmente de ouvir as pessoas. Mas aqui eu vou trazer como se comunicar. Ouvir atentamente, com calma, tá? Então, realmente sentar, olhar para a pessoa, prestar atenção no que ela está dizendo. Entender os sentimentos da pessoa com empatia. E para que nós possamos ter empatia, é importante que não tenhamos julgamento daquele comportamento que ela vem relatando para a gente e vem demonstrando. Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito. Aqui vale uma pesquisa super curiosa, que eles fizeram testes com dois profissionais, aqui só um parênteses, né? E fizeram exatamente a mesma fala, né, do profissional atendendo o paciente, a mesma fala, a mesma intervenção, só que no teste perguntaram, né, para os pacientes o que eles gostaram mais de um e de outro. E propositalmente um dos médicos, dos profissionais, era um teste, um estudo experimental, ele foi treinado para ficar a todo momento olhando para o relógio e olhando para o computador, não tendo aquele atendimento com o paciente no olho nos olhos. E o outro fez exatamente o contrário. E os pacientes se sentiram muito mais acolhidos com o segundo profissional. Então é um exemplo do não verbal, né? Olhar realmente para a pessoa, deixar o celular dentro da bolsa ou em outro canto, próximo, mas em outro canto, não ficar olhando o tempo todo para o relógio, ouvir realmente, a sua postura realmente estar demonstrando que está atento ao que a pessoa está falando, tá? Então, o não verbal é muito importante, ok? Expressar respeito pelas opiniões e os valores dessa pessoa. Conversar honestamente e com autenticidade, tá? E aqui a gente já fala evitar falsas promessas, evitar falsos acordos, conversar de uma maneira honesta e autêntica, mostrar a sua preocupação real com aquela pessoa, demonstrar que você está ali não é para uma curiosidade no sentido de fofoca, nesse sentido. Você está preocupado com aquela pessoa, preocupado com a saúde e o bem-estar dela, demonstrar isso a todo momento. E por fim, focalizar nos sentimentos da pessoa. Quando eu dei aquele exemplo, que a reação das pessoas muito comum de falar, não, deixa pra lá, para de falar nisso. O que um conselheiro está passando a mensagem? O próprio medo que ele tem de tocar esse assunto, né? Quando eu nego, eu rejeito, eu de certa forma estou demonstrando o meu receio e estou demonstrando o meu medo de falar sobre esse assunto. Então, é muito importante que a gente dê essa abertura para que aquela pessoa que tem um comportamento suicida possa realmente sentir que deve confiar, né, e continuar com a gente. Agora, pontos principais. Como não devemos nos comunicar? O que é totalmente ruim, né, não recomendado? Interromper muito frequentemente, ficar chocado ou emocionado. A pessoa vem pedir ajuda para você e aí você começa a ter uma crise de choros e ficar chocado diante daquilo. É sinal que você provavelmente está mais frágil que aquela pessoa, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E um ponto importante, nunca desafie a pessoa a tentar suicídio. Pode parecer absurdo, mas na prática eu já vi, às vezes, algumas pessoas falarem, nossa, eu duvido que você vai fazer isso. Especialmente, gente, se for para adolescentes, imagine, né? Adolescentes que têm uma tendência de comportamento mais impulsivo, o quão grave é essa fala. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Não se comunicar dessa forma.
fazer o problema parecer trivial, coisas do tipo, mas imagina, você separou, teve esse término de relacionamento e todo mundo separa, né? Novamente, não é trivial. Para aquela pessoa, está causando um sofrimento muito grande, então a gente tem que acolher. Tratar o paciente de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade, frases do tipo, nossa, mas eu já tive um problema igual e eu superei, tirei de letra, né? Então, tomar muito cuidado, dizer simplesmente que tudo vai ficar bem, então, não, fica tranquilo, ó, vai dar tudo bem, vamos mudar de assunto. Evitar esse tipo de postura, tá? Fazer perguntas indiscretas e, junto com isso, emitir julgamentos de certo e errado, tá? Então, aqui, para a gente ficar bem atento como não se comunicar, o que nós não devemos fazer. E, por fim, não buscar culpados. Trabalhei muito com vocês em relação aos diferentes fatores de risco e repeti por diversas vezes com vocês que o suicídio é complexo, temos diferentes fatores que influenciam. Então, não busquem culpados, não há uma causa única. Pode ocorrer um fator, talvez, que pode ser predisponente, que nós aprendemos, mas não há uma causa única, não temos um culpado, tá? Ok, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o que nós chamamos de avaliação de risco. Primeiro, que é importante eu esclarecer desde já que quando eu faço avaliação de risco, eu não estou prevendo o que vai ocorrer. A ideia da avaliação de risco não é uma previsão, mas a ideia é que eu consiga avaliar aquele paciente e a partir disso eu consiga identificar quais são as melhores intervenções. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de risco. O primeiro é leve. O que seria avaliação de risco leve para o suicídio? No leve, a pessoa tem o desejo de se matar, mas ela não tem planos, não traz preparações, não teve tentativas anteriores. Então, nesse momento, geralmente essa pessoa ela está aberta para aceitar ajuda. Segundo, moderado, risco de suicídio moderado. Aí já aumenta um pouco a nossa gravidade. A pessoa tem planos para o suicídio, existem fatores reais de risco, tá? Então vamos supor que ela tem um transtorno mental, junto com isso teve uma perda afetiva importante e, além disso, ela está motivada a melhorar e aceita ajuda. Então, assim, ela tem esses fatores, ela está numa situação de risco, mas ela ainda está ali aberta para ajuda. E, por fim, a avaliação de risco que poderia ser grave ou extremo. Não há planos de preparação para o suicídio, há fatores de risco, igual o moderado, a pessoa não acredita que pode ser ajudada e geralmente já tentou suicídio antes. Lembram que eu falei para vocês numa das aulas anteriores? Tentativa de suicídio anterior é um importante fator de risco, então a gente tem que ficar atento a essa avaliação. Imaginem a situação em que você se deparou com um risco, como eu disse, o imediato e grave, né? O grave que a gente acabou de aprender, mas ele é imediato, está acontecendo naquele momento. O que você deve fazer? O que é recomendado? A partir de agora, eu vou trazer uma série de orientações em relação a isso, ok? Lembrando que aqui estou falando informações gerais. Claro que, se você for avaliar algumas profissões, como bombeiros, profissionais da área de urgência e emergência, né, a gente vai ter outros protocolos. Mas aqui, de uma maneira geral. Primeiro ponto, é importante não deixar a pessoa sozinha até que você tenha certeza que ela está segura. A gente não sabe se ela terá um comportamento impulsivo. Então, se você avaliou o risco e identificou que é grave, fique do lado dela. Chame outras pessoas confiáveis que possam colaborar também. Outro ponto, coloque-se em segurança. Isso, temos profissionais, acabei de citar os bombeiros, os profissionais que trabalham em SAMU, por exemplo.
Um ponto-chave, a gente sabe, é colocar a própria segurança também, né? Ficar atento à própria segurança. Evitar que a pessoa tenha acesso a meios para tentar o suicídio. Então, tirar de perto facas, armas de fogo, medicamentos, chumbinho, enfim, qualquer tipo de meio que a pessoa possa utilizar para o suicídio. E aí sim, pedir ajuda para um profissional ou um serviço de emergência. Aqui são alguns pontos chaves que são muito importantes para serem realizados. E algo muito importante, pessoal, é que tenha iniciativa. Reforço, a pessoa que está com uma tentativa de suicídio, né, que está, né, ali naquele momento, muitas vezes ela tem dificuldade de pedir ajuda, muitas vezes ela está sem forças para buscar realmente ajuda. E mais do que isso, às vezes ela não acredita que pode ser ajudada. Então, a pessoa que está próximo é muito importante que tenha iniciativa para que a gente consiga direcionar melhor o que é a melhor atitude para aquele momento, né? Junto com isso, devemos perguntar sobre as necessidades, sentimentos, desejos e esperança e tomar decisões importantes, né? Que é um pouco do que eu disse antes. Chamar a emergência se necessário, enfim, tomar todas as atitudes para aquele momento que são esperadas. Outro ponto importante, auxilie a pessoa a obter ajuda profissional. Já disse um pouco a respeito para vocês, né, da importância de buscar uma ajuda profissional. Após esse momento de crise, é sempre necessário que a gente estimule um estilo de vida e bem-estar saudável para pessoas com comportamento suicida. Que tipo de atividade a gente pode ajudá-la ou pelo menos estimulá-la, tá? Criar e manter laços afetivos e relações satisfatórias, cultivar emoções positivas e reforçar essas emoções positivas, reconhecer e expressar os próprios sentimentos, ter atividades de relaxamento e lazer. Cada vez mais a ciência vem comprovando o quanto que atividades de relaxamento são benéficas para a saúde, para o bem-estar físico e mental. Buscar acreditar em algo que lhe traga esperança, tá? Então, essa busca do estilo de vida após esse momento é muito importante. E lembrando, pessoal, a necessidade de apoio, ela continua. Não é só em momentos de crise. Essas pessoas, muitas vezes, vão precisar de um acompanhamento a longo prazo. E aí, eu vou trazer nessa aula, mas na próxima eu vou aprofundar, sobre um plano de segurança. É muito importante que indivíduos que tiveram alguma tentativa de suicídio desenvolvam, junto com o profissional da saúde, o que nós chamamos de plano de segurança. O que seria esse plano de segurança? Ele é desenvolvido, então, como eu disse, junto com o profissional da saúde, e ele vai ter alguns aspectos principais, que o profissional faz a avaliação e vai colocar. Primeiro, a identificação dos gatilhos para esse comportamento. Depois, situações de como a pessoa pode lidar com esses sentimentos e essas emoções. Alencar ainda boas razões para estar vivo. Atividades que diminuem esses sentimentos que às vezes podem vir como a ansiedade e, por fim, uma rede de contatos importantes, que aí pode incluir desde serviços de atendimento, locais que esse paciente já faça um acompanhamento, até mesmo a rede ou o CVV também, que eu vou falar mais adiante, tá? Então, o plano de segurança é muito interessante, é uma ferramenta que a gente encontra evidências científicas da sua efetividade, digamos assim, e que a gente pode utilizar também. Aqui eu trago para vocês o contato dos profissionais, que aí é importante ter sempre à mão esses números e passar para a pessoa que a gente está acompanhando. Um destaque aí para o Centro de Valorização da Vida, que ele traz esse apoio emocional e de prevenção do suicídio. Ele é em rede nacional, é gratuito, a pessoa basta ligar, né, ou telefonar, ou chat, ou e-mail, 24 horas. O nosso Ministério da Saúde já tem aí agora, né, agora que eu falo nos últimos 2 anos, teve uma parceria com o CVV e ele é gratuito, tá?
Então, realmente vale a pena a gente divulgar também. Algumas pessoas, acredito que a maioria de vocês já conheçam, mas sempre vale a pena a gente discutir melhor sobre ele também. Estamos chegando para a parte final desse encontro e é sempre legal a gente pensar que quem acompanhou uma situação de suicídio, ela também precisa cuidar da própria saúde, né? Então nunca esqueça de cuidar de si mesmo. É importante que compartilhe essa responsabilidade com outras pessoas também. Quantos pacientes às vezes chegavam para mim e diziam: nossa, eu tive um familiar com tentativa de suicídio e muitas vezes eu nem dormia à noite porque eu ficava imaginando que a qualquer momento ele poderia tentar de novo. Então a pessoa que está próxima tem um sofrimento emocional muito grande também. E é importante que ela saiba se cuidar também e compartilhar essa responsabilidade. Por fim, na pastinha desse curso, vocês vão encontrar uma cartilha que foi desenvolvida pela Universidade de São Paulo, uma professora que eu admiro muito, que ela chama Kelly Vedana, Kelly Giacheru Vedana, e ela desenvolveu essa cartilha, tá bem completa, ela é um resuminho de toda essa aula aí que eu passei para vocês e diz, né, como ajudar alguém com risco de suicídio. Recomendo bastante para você que lida diretamente com pessoas com esse risco, tá? E ela tá bem objetiva, realmente vale muito a pena. Tá na pastinha do curso, vale a pena ler. Aqui mais algumas referências que eu também sugiro, tá? Que vocês avaliem, em especial o Ministério da Saúde, tá na pastinha também, ele tem um material chamado Prevenção do Suicídio, manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental. Essa é uma leitura que eu sugiro bastante que vocês façam, para que vocês possam assistir a aula 9, né, que vem em sequência, ok? Uma referência muito boa realmente. Bom, pessoal, por hoje então é isso. Espero aí que tenham curtido bastante. Dúvidas, fico aí à disposição, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.